Você já percebeu que a maioria das pessoas que entra na bolsa de valores querendo ficar rico rápido acaba perdendo tudo? Existe uma diferença muito grande entre especular e investir. Entender isso pode ser um divisor de águas entre você ser um apostador ou um verdadeiro investidor. No vídeo de hoje eu vou te mostrar com base em dados e resultados reais por que o day trade e o swing trade não funcionam no longo prazo e o que te ajuda realmente a construir patrimônio sólido na Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal aqui nós conversamos sobre todo tipo de investimento, é claro, mas com foco no universo das ações. O que eu vou te mostrar aqui agora não se trata somente de uma opinião pessoal, mas sim no que os dados da B3, que é a Bolsa Brasileira, da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a principal instituição que regulamenta o mercado de capitais no Brasil, e também dos principais estudos de mercado, revelam sobre cada tipo de estratégia na prática. As estratégias que a gente vai analisar aqui são o day trade, o swing trade e o investimento no longo prazo. Claro, baseado na análise fundamentalista. E principalmente, eu acho que o mais importante, o que isso muda no seu bolso. Grande parte dos investidores iniciantes que entram na bolsa de valores para investir em ações acreditam que vão ganhar dinheiro com operações rápidas. E isso até é perfeitamente compreensível, porque é justamente o que o marketing do mercado vende, né? Pessoas em frente a telas fazendo operações rápidas ganhando fortunas em minutos. No entanto, se a gente se aprofundar um pouquinho mais para entender como funciona essa dinâmica de mercado e também olhar para os dados, para os números, a gente vai entender que na prática a história é completamente diferente. Segundo um levantamento da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, também uma das principais escolas de negócio do país, e da CVM, como eu já expliquei, a Comissão de Valores Mobiliários, 97% das pessoas que fazem trade registram prejuízo depois de 300 dias operando. E entre o restante dos 3% que foi levantado na pesquisa, pouquíssimos conseguem manter os lucros consistentes no longo prazo. Tá, mas por que isso acontece? Isso acontece porque o day trade ele é baseado em operações de curtíssimo prazo. E para isso ele vai se basear muito mais em previsões de mercado, em tentar adivinhar o que está acontecendo no mercado, do que efetivamente em fundamentos. Ou seja, no valor real dos ativos. Para o day trade não importa quanto que é o valor real daquele ativo, e sim qual que é o preço em tela. O problema é justamente esse. No curto prazo, o mercado reflete emoções, expectativas e notícias. Enquanto no longo prazo, sim, ele vai refletir os fundamentos da empresa, o seu valuation, quanto aquela empresa vale. Logo, o investidor que busca resultados imediatos, ele fica revendo a ansiedade do mercado. Ele acredita que ele está no controle, mas na verdade ele está sendo controlado. Eu não quero me colocar aqui como um vilão falando mal do day trade ou do swing trade. Eu vou te apresentar um pouquinho da característica de cada uma das estratégias para você entender mais a fundo. Depois que eu explicar essas características, a gente vai para a parte prática, para na prática você definir qual é a melhor estratégia para você. Então vamos lá, o day trade ele é uma estratégia de curtíssimo prazo, aonde o operador busca capturar pequenas variações de preço ainda no mesmo dia. Ele vai depender de análise técnica, e a análise técnica sim tem o seu valor, e ele vai depender de volatilidade, de movimentos de mercado. Ou seja, o foco está em movimentos de preço, como nós já conversamos, e não em valor. Ele não olha para o valor da empresa. Ele não olha se a empresa é sólida. Ele está preocupado com preço em tela, movimento de preço. Já o swing trade tem um horizonte de tempo um pouquinho maior, podendo ser dias ou semanas. Ele vai buscar capturar tendências curtas, aproveitando ciclos de alta e baixa do mercado. Aqui a especulação ainda é dominante, mas existe sim uma análise setorial e principalmente de macroeconomia. A nossa outra estratégia é o investimento de longo prazo, e aqui a mentalidade é outra. O investidor de longo prazo, ele não se preocupa com o preço da ação em tela, ele se preocupa com o valor daquela empresa. É claro que todos os investidores gostam de comprar ações com desconto, quando a empresa está sendo negociada por um preço, né, a ação está sendo negociada por um preço que vale menos do que o valor intrínseco da empresa. Mas o preço em si não é muito importante. Ele investe na empresa, ele compra parte daquela empresa com o pensamento de sócio, pensando em receita, pensando em lucro, pensando em distribuição de dividendos no longo prazo.
Então, enquanto o trader quer ganhar dinheiro com o movimento, o investidor quer ganhar dinheiro com o crescimento. É justamente aqui onde a análise fundamentalista vai entrar como uma bússola, te mostrando o que você deve fazer para ganhar dinheiro com o crescimento e não somente com especulação de mercado. Agora chegou a hora da gente colocar em prática para que você defina qual é a melhor estratégia para você. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na parte de análise de ações, porque eu acredito que quando as pessoas investem em ações, elas dão mais valor ao seu dinheiro, aumentam seu potencial de ganho e não perdem nem para a renda fixa e nem para a inflação. Pessoas que têm mais poder aquisitivo possuem maior probabilidade de dar melhores oportunidades para as pessoas que precisam, diminuindo dessa maneira um pouquinho a desigualdade nesse país. Eu conto com você. Agora sim, é a hora da gente ir para a parte prática. A primeira coisa que você precisa definir antes de investir, antes de escolher qualquer estratégia, é qual é o seu perfil de investidor. Eu não vou te deixar no escuro nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre isso, mas para você se aprofundar um pouco melhor, eu recomendo que depois que esse vídeo acabar, você assista um vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre o perfil de investidor. Lá eu vou explicar mais aprofundado, detalhado, e você vai conseguir ter uma visão muito melhor e já sair do vídeo sabendo qual investidor você é. A ideia é que ao entender qual investidor você é, qual é o seu perfil de investidor, você saiba qual é o seu apetite ao risco, você entenda quanto de volatilidade você consegue aguentar. Então você está disposto a lidar com uma alta volatilidade para operar diariamente? Se você estiver disposto a lidar, você tem que saber que isso exige muita técnica, muito controle emocional e tempo integral. Esse negócio de ser trader só meio período, isso não dá certo. E mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, as chances estatísticas ainda estão contra você. Já se o seu objetivo é construir patrimônio, gerar renda, multiplicar capital, e isso ao longo do tempo, o próprio nome aqui já está falando, ao longo do tempo é longo prazo. Isso quer dizer então que o seu perfil, a sua estratégia é mais para o lado da análise fundamentalista. Se realmente for esse o seu ponto, aí aqui nesse canal você vai encontrar muita coisa a respeito. Nesse vídeo aqui eu já posso te adiantar que para trabalhar com análise fundamentalista nas suas ações, você vai precisar entender do negócio, você vai precisar analisar os indicadores financeiros dessa empresa, você vai precisar escolher uma metodologia de valoração de empresas, né, de valuation, como o pessoal conhece, que é o fluxo de caixa descontado. Inclusive, tem um outro vídeo que eu fiz, a minha aula de valuation, eu coloquei uma aula de valuation aqui, ela é rapidinha, tem menos de 30 minutos, você vai aprender muita coisa sobre análise fundamentalista com ela. Eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha. A análise técnica, como nós já conversamos aqui, que é muito utilizada no day trade, ela tem sim o seu valor, né? Muitos investidores fundamentalistas, eles utilizam a análise técnica como um complemento para saber qual a melhor hora de comprar aquela ação, né? Para entender os movimentos também de alta e de baixa do mercado, mas pautado na ideia de valor. A gente analisa a empresa de dentro para fora, a gente entende, faz todo um processo de valuation para entender o valor intrínseco daquela empresa, e aí sim a gente utiliza a análise técnica para entender qual o melhor momento de compra daquela ação. Então ela tem sim o seu valor. O grande problema, e aí a gente pode colocar como uma armadilha, é tentar misturar tudo. É você tentar fazer trade todos os dias, tentar operar todos os dias, acreditando que você tá com uma mentalidade de investidor. Entende? Não, você é trader. Se você quer fazer trader, você é trader. Agora, se você é investidor e pensa como investidor, não adianta também você esperar obter resultados de trader. E aí quando a gente fala em resultados de trader, a gente está falando de curto prazo, porque já mostrei aqui para você que no longo prazo não se sustenta, né? No longo prazo, os traders, 97% deles acabam perdendo dinheiro, registrando prejuízo. Mas no curto prazo existe um ganho de capital. Então assim, é justamente esse o ponto. Você tem que entender se você quer ser trader ou se você quer ser investidor. São coisas diferentes. Então é fugir daquele erro clássico de acreditar em promessas de rentabilidades absurdas de curtíssimo prazo. Os famosos traders milagrosos, estratégias inalcançáveis, todo esse tipo de coisa, desculpa, mas é balela. O mercado ele é muito eficiente no longo prazo, mas ele é brutal no curto prazo. Então a pessoa que não entende isso e entra achando que vai ganhar dos grandes players do mercado,
já entra perdendo. Até parafraseando Warren Buffett, o segredo de investir é entender que o mercado transfere recursos do impaciente para o paciente, ou seja, é longo prazo. O day trade, o swing trade, eles jogam o jogo da velocidade. O longo prazo joga o jogo do tempo. E estatisticamente é comprovado que o tempo é infalível. Quando você entende isso, você muda a sua mentalidade. Para de olhar para os gráficos e para o preço das ações e começa a olhar para os balanços, para o negócio, começa a olhar para as margens de lucratividade, começa a entender a empresa como empresa e não só como um número na tela. E o mais curioso é que quando as pessoas param de correr atrás do lucro rápido, o lucro consistente aparece. Comenta aqui embaixo qual que é a sua estratégia. Você prefere day trade, swing trade ou você prefere a análise fundamentalista investindo no longo prazo? Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.